Bom dia a todos. É, Meu nome é Rodrigo Serpa Florencio. Eu sou o atual diretor-presidente aqui do Instituto de Previdência e Servidores do município de Nilópolis. E hoje nós estamos aqui para apresentar a nossa audiência pública referente à prestação de contas do ano de 2025. Tenho aqui ao meu lado Isabel Oliveira, que é a nossa diretora jurídica. Ao lado dela temos a Solange Dutra, que é a nossa diretora de benefícios. Bem, antes de iniciar, eu gostaria de dizer que a nossa prestação de contas ela é baseada no relatório de governança que nós elaboramos todos os anos com o fechamento da prestação de contas do ano de 2025. E os senhores poderão ter acesso, claro, sem dúvida alguma, a esse relatório que está no nosso portal da transparência, no nosso site, que depois, um pouco mais à frente, no final, eu passo qual é o nosso site, nossos contatos, eu passo o contato da nossa ouvidoria, eu passo o contato do Instituto, e aí, caso fique alguma dúvida, os senhores poderão entrar em contato conosco para que nós possamos sanar essas dúvidas para vocês. Queria de antemão também aqui já agradecer o Poder Executivo aqui do município, que é sempre solícito conosco em relação às questões previdenciárias. Também queria fazer um agradecimento ao Poder Legislativo aqui do município, que também, sempre que enviamos nossas demandas para lá, elas são atendidas. Queria também agradecer a toda a equipe aqui do Instituto por todo o comprometimento em relação à nossa questão previdenciária. Fazer também um agradecimento aos conselhos de administração do Instituto, Conselho Fiscal do Instituto, Comitê de Investimento, todos que atuam, a diretoria também, claro, sem dúvida alguma, a diretoria executiva, que atuam em prol, né, da busca pelos nossos objetivos aqui no Instituto. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. A nossa apresentação, como já disse, ela é baseada na prestação de contas no relatório de governança, tá? Então, eu vou passar aqui alguns tópicos que nós iremos abordar durante essa apresentação. No final, caso fique alguma dúvida, os senhores poderão... É uma transmissão ao vivo, porém, ela ficará gravada. Quem estiver participando ao vivo pode deixar sua pergunta, que no final nós tentaremos sanar essa dúvida. Caso não seja possível sanar ela de imediato, nós, em outra oportunidade, nós iremos atender a dúvida de todos. Então, iniciando a nossa apresentação da audiência pública, eu vou abordar os tópicos que nós iremos falar aqui na nossa apresentação. Nós temos o tópico 1, nós vamos fazer uma pequena apresentação do que é o Prevenil, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Nós iremos também, como tópico 2, nós vamos apresentar os nossos patrocinadores. No tópico 3, apresentaremos os nossos segurados e dependentes. No tópico 4, vamos apresentar um pouco da estrutura de gestão do Instituto, que envolve a diretoria administrativa, o conselho de administração, o conselho fiscal e o comitê de investimentos. Nós iremos também abordar, no item 5, a fiscalização, por quem nós somos fiscalizados. Também nós abordaremos os benefícios que são concedidos aqui pelo Prevenil, os benefícios que nós concedemos aos nossos segurados e nossos dependentes. Também abordaremos o tópico 7, as despesas com pagamento de aposentados e pensionistas, quanto nós utilizamos para fazer os pagamentos
de aposentados e pensionistas durante o ano de 2025. E também no tópico 8, nós vamos falar das despesas administrativas, que são aquelas despesas de gestão, né, que nós fazemos a gestão aqui do Instituto, da nossa autarquia previdenciária. Nós abordaremos também as receitas previdenciárias, aquelas receitas que nós recebemos durante o ano de 25. Falaremos também, no tópico 10, sobre Comprev, que é a compensação previdenciária. Nós falaremos um pouco mais sobre o Comprev, né? Sobre o que ele é, enfim. Falaremos também do resultado da avaliação atuarial, que nós fazemos ela todos os anos. Também falaremos sobre os nossos investimentos e, por fim, falaremos dos resultados alcançados no ano de 2025 e as estratégias que nós iremos abordar, iremos adotar para o ano de 2026. Tá? Começando sobre o que é o Previnil, a nossa missão, a visão e os nossos valores. Bom, o Previnil, como muitos de vocês já sabem, é o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Nilópolis. Ele é responsável pela gestão do regime próprio de previdência aqui do município, o RPPS do município. Tem como atribuições, né, a concessão, a manutenção e o pagamento de aposentadorias e pensões por morte de todos os poderes, órgãos e entidades municipais, incluindo também a arrecadação e a gestão dos recursos e fundos previdenciários, assim como a centralização, a administração, o gerenciamento e a sua operacionalização. O Instituto ele foi criado em 1991 pela Lei Complementar 05 de 1991, sendo regulamentado através da Lei Municipal 5584 de 1991. Passou por várias reestruturações, sendo reestruturado através da Lei Complementar número 56 e atualmente ele é regido pela Lei Complementar número 141 de 27 de setembro de 2018, com redação dada pela Lei Complementar número 172. Então, nós vamos passar a nossa missão, seria a concessão, né, e a manutenção, ou seja, conceder e manter o benefício previdenciário com eficácia e dignidade aos nossos segurados, servidores ativos, inativos e pensionistas, trabalhando com humanização, ética e responsabilidade. Como visão, nós temos ser uma gestão de excelência, com ética e transparência em nossos atos, né? Como valores, nós temos o comprometimento ético, gestão transparente, responsabilidade social, respeito aos direitos humanos, valorização do ser humano, humanização no atendimento, trabalho em equipe, integridade e profissionalismo, comprometimento com os resultados que nós buscamos. Passando agora para o item 2 da nossa apresentação, nós temos os nossos patrocinadores. E como patrocinadores, nós temos, além do próprio Instituto, né, além do próprio Previnil, a Prefeitura e a Câmara Municipal aqui de Nilópolis. Além disso, toda a autarquia ou fundação que vier a ser criada aqui no município, desde que no quadro funcional tenham servidores efetivos, na lei, né, claro, criado por lei, será automaticamente patrocinadora do regime próprio de previdência, será patrocinadora do Previnil. Irá contribuir, né, para o Previnil. Segurados independentes. Nós temos como segurados aqui do Previnil, isso é previsto na nossa legislação, na Lei 141,
são segurados obrigatórios aqui do Instituto de Previdência de Servidores do município de Nilópolis, os servidores públicos municipais, titulares de cargos efetivos da administração direta e indireta, suas autarquias e fundações públicas municipais, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E os aposentados nos cargos efetivos citados no inciso acima, no inciso 1º. Então, os servidores públicos municipais, titulares de cargos efetivos da administração, tanto direta quanto indireta, e também do Poder Legislativo, são segurados obrigatórios aqui do Previnil. E também os aposentados destes cargos. Nós temos como segurados do Previnil, no fechamento do ano de 2025, nós trazemos aqui quantos segurados nós temos. Isso é no fechamento do ano de 2025, ou seja, é com base em dezembro de 2025. Como ativos da Prefeitura do município de Nilópolis, ativos da Prefeitura Municipal de Nilópolis, nós temos 2.388 servidores efetivos que são segurados aqui no Previnil. Ativos do próprio Previnil, nós temos 4. Ativos daqui do próprio Previnil, do próprio Instituto de Previdência, nós temos 4. Ativos da Câmara Municipal de Nilópolis, nós temos 14 servidores efetivos que são segurados obrigatórios aqui no Previnil. Aposentado, nós temos 1.175 aposentados. Pensionistas, nós temos 299 pensionistas. E em relação ao extinto Ibascan, nós temos 12 em relação ao extinto Ibascan. Então, no total, nós temos 3.892 segurados. E dependentes. Seus dependentes, ainda previsto na legislação, está previsto na lei número 141, nós temos o cônjuge ou o companheiro, no inciso 1º. No inciso 2º, nós temos o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido. No inciso 3º, os pais. No inciso 4º, os irmãos não emancipados de qualquer condição, menores de 21 ou inválidos. É isso que hoje prevê a nossa legislação, a lei número 141. Se os senhores quiserem acesso à lei número 141, os senhores poderão ir até o nosso site, buscar lá, tem todas as informações lá. Caso os senhores não consigam encontrar qualquer informação lá, os senhores podem entrar em contato conosco, que nós passamos para os senhores todas as informações que os senhores desejarem, tá? Como rol de benefícios, tá? Esse é o rol de benefícios previstos na nossa legislação atualmente. Os benefícios concedidos pelo Previnil hoje, nós temos a concessão quanto aos segurados e quanto aos dependentes. Em relação aos segurados, temos as aposentadorias, que poderão ser aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória e, por fim, a aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Essas aposentadorias, elas têm as suas regras de concessão, ela tem as suas regras de elegibilidade. Tá? Idade, tempo de contribuição, são inúmeras regras. E os senhores podem, os senhores que são servidores ativos, poderão vir até aqui, caso queiram simular a sua aposentadoria, fazer uma simulação, saber exatamente quanto tempo falta, ainda, ou se já tem a possibilidade de se aposentar. Então, falando para os servidores ativos, caso queiram vir até aqui fazer uma simulação. Então, hoje, o Previnil, ele concede aposentadorias voluntárias com base em várias regras que hoje nós temos, regras
que são regras de transição, regras definitivas. Então, são várias regras. Nós temos as aposentadorias compulsórias, que nós sabemos que hoje a aposentadoria compulsória é aos 75 anos. Nós temos também a aposentadoria por incapacidade permanente, daqueles servidores que não têm capacidade laboral. Então, nós temos também, quanto aos dependentes, a possibilidade de concessão de pensão por morte, de servidor ativo ou também de servidor aposentado. Tá? É importante destacar que, após a emenda constitucional número 103 de 2019, os regimes próprios de previdência, eles só podem conceder aposentadorias e pensão por morte. Então, o rol de benefícios que os regimes próprios de previdência social são possibilitados de conceder ficou limitado apenas a aposentadorias e pensão por morte. Aposentadorias, como eu disse, ela pode ser voluntária, dependendo de várias regras, compulsória e por incapacidade permanente. Para que os senhores conheçam exatamente as regras da aposentadoria, os senhores poderão consultar a legislação e poderão também entrar em contato conosco, que a gente pode também passar todas as informações que os senhores entenderem pertinentes. Então, passando aqui para a administração do Instituto, nós temos são responsáveis, na verdade, pela administração aqui e pela fiscalização do Previnil os seguintes órgãos colegiados. Nós temos a diretoria executiva aqui do Instituto, nós temos o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e também o Comitê de Investimentos. Todos esses fazem parte da estrutura de gestão e também de fiscalização, né, do Previnil, do Instituto aqui. Tá? Nós vamos passar aqui para mostrar um pouco da estrutura, da composição da estrutura de todos os conselhos e da diretoria executiva, de todos os órgãos gestores aqui do Instituto. A diretoria executiva compete dar execução aos objetivos do Previnil consoante a legislação em vigor e as diretrizes e normas gerais baixadas pelo Conselho de Administração. Atualmente, a diretoria executiva do Previnil ela é composta pelas seguintes pessoas, pelos seguintes membros. Rodrigo Serpa, que sou eu, atualmente, diretor-presidente aqui do Instituto. Ela é composta também por Isabel Oliveira, que está aqui ao meu lado direito, é diretora jurídica aqui do Instituto, pela Solange Dutra, que está ao lado da Isabel, que é diretora de benefícios aqui do Instituto, e por Alberto Zampaglione, que é diretor administrativo e financeiro do Instituto. Passando à frente, nós temos o Conselho de Administração do Previnil. O Conselho de Administração, é importante ressaltar que cada órgão colegiado tem a sua competência para agir. Definida em lei, tem a sua competência, tem as suas atribuições definidas em lei para a atuação aqui no Instituto. O Conselho de Administração do Instituto é o órgão superior de deliberação colegiada. Tá? Ele é composto atualmente, conforme a legislação, ele é composto por um conselheiro indicado pelo prefeito municipal, dentre os servidores efetivos, ativos e inativos do Executivo Municipal e seus respectivos suplentes. Um conselheiro indicado pela Câmara Municipal, dentre os servidores segurados do Previnil, ainda que exercendo suas atribuições, né, suas funções na condição de cedido, e seu respectivo suplente. Também nós temos 2 conselheiros e seus respectivos suplentes, indicados pelos servidores municipais, dentre os servidores efetivos, ativos e inativos, escolhidos em Assembleia Geral convocada para esta finalidade.
Nós temos também o presidente do Previnil, como membro nato do Conselho de Administração. E, por fim, nós temos a presença também de um procurador jurídico aqui do Previnil, que é indicado pelo presidente do Instituto. Hoje, o Conselho de Administração, ele é composto, a composição atual dele é o senhor Carlos Rafael, que é o presidente do Conselho, Rodrigo Serpa, sou eu, atual presidente do Instituto. Temos também o senhor Marcelo Neves Monteiro, que é um membro do Conselho. Temos também Marcos Paulo, outro membro, Evandro Araújo, que também é membro, e o senhor Jaime Herculano da Silva Filho, que também fecha a composição atual do Conselho. Em relação, e passando um pouco mais à frente, nós temos também o Conselho Fiscal do Instituto, o órgão que é o órgão de fiscalização do Previnil, cabendo a ele zelar pela gestão econômico-financeira e pelo cumprimento das metas atuariais aprovadas. O Conselho Fiscal é composto por 3 membros titulares e 3 membros suplentes, ficando obrigatória a participação de pelo menos um representante dos servidores inativos, sendo um conselheiro e seu suplente, indicado pelo prefeito municipal, dentre servidores efetivos, ativos e inativos do Executivo Municipal. Um conselheiro e seu suplente, indicado pela Câmara Municipal, escolhido dentre os servidores segurados do poder do Previnil, ainda que exercendo suas funções na condição de cedido. Um conselheiro e seu suplente, indicado pelos servidores municipais, escolhidos em Assembleia Geral convocada para essa finalidade. Então, esse é o Conselho Fiscal, é a composição do Conselho Fiscal, que atualmente ele tem na sua composição os seguintes membros: Fagner Luiz, presidente do Conselho, senhora Magna Alvarenga, que é membro do Conselho, e o senhor José Calheiros, que é também membro do Conselho. São essas três pessoas que são, esses 3 servidores que são atualmente, faz parte da composição atual do Conselho Fiscal. Nós temos, adiante, o Comitê de Investimentos. O Comitê de Investimentos tem por finalidade auxiliar a diretoria executiva nas tomadas de decisões relacionadas à gestão dos ativos do Previnil, dos recursos do Previnil. Tá? A composição atual do Instituto, a composição atual do Comitê de Investimentos é o senhor Rodrigo Serpa Florencio, diretor-presidente aqui, que sou eu, o senhor Alberto Zampaglione, que é diretor financeiro, a senhora Solange Dutra, que é diretora de benefícios, e temos o senhor Atos Gabriel também, participando do comitê, servidor aqui do município, e também Daniele Vilas Boas, que também é servidora. Passando adiante, com relação à fiscalização, já falamos um pouco da composição, né, da estrutura que faz a gestão, da estrutura de gestão do Instituto. Falaremos agora um pouco da fiscalização do Instituto. Bem, a fiscalização do Instituto, nós temos uma fiscalização interna aqui no próprio Instituto, supervisionado pelos órgãos deliberativos. Tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal, eles fazem essa fiscalização interna aqui do Instituto. Além destes conselhos, desses órgãos colegiados, o Instituto aqui, ele dispõe de um departamento de controle interno próprio, que atua na análise de conformidade e normatização das rotinas e dos processos. Então, nós temos como fiscalização interna tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal. E temos também, dentro da nossa própria estrutura de gestão, nós temos também o controle interno, que faz essa fiscalização, atuando na análise de conformidade e na normatização das rotinas e dos processos. Nós temos
elaboração de vários manuais, os setores têm vários manuais aqui, padronizando a nossa rotina e os nossos processos. Como fiscalização externa, o Instituto de Previdência, tá? Ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas faz a fiscalização externa aqui do Instituto, tanto que o Instituto de Previdência, a gestão tem que fazer a sua prestação de contas de gestão anualmente, é encaminhado para o Tribunal de Contas. Além disso, o Tribunal de Contas também, nós aqui temos que submeter ao Tribunal de Contas todas as concessões de benefícios, ou seja, aposentadorias e pensão por morte, todas as concessões nós submetemos também ao crivo do Tribunal de Contas do Estado do Rio para que possa ele avaliar a legalidade da concessão, etc. e tal. Então, etc. Então, o Tribunal de Contas faz ele faz essa fiscalização interna aqui do Instituto, e não só através da análise das aposentadorias e pensões, e não só também em relação à prestação de contas. Ele analisa, de um modo geral, aqui o Instituto, as contas do Instituto. A Câmara Municipal de Nilópolis também é um órgão de fiscalização externa aqui do Instituto. E, por fim, a Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência faz essa fiscalização externa também dos órgãos, dos RPPS, de um modo geral, e nós temos que mensalmente, bimestralmente, semestral e anual, dependendo do demonstrativo, nós temos que encaminhar para a Secretaria de Previdência demonstrativo de avaliação atuarial, DRA, DIPR, que é de repasses, DRA, DIPR. Nós temos vários demonstrativos que nós temos que encaminhar para a Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência, que ele irá fazer o crivo, né, da nossa gestão. Tá? Nós temos vários demonstrativos que nós encaminhamos para o Ministério da Previdência. Então, eles fazem essa gestão, eles fazem essa fiscalização externa do Instituto, né? Da gestão do Instituto. Bom, passando adiante, nós temos os benefícios concedidos. Bom, em relação aos benefícios concedidos, nós trouxemos, então, um quadro com os números, né, de aposentadorias e pensão por morte concedidas no ano de 2025. Nós tivemos aposentadorias, nós tivemos 19 aposentadorias e tivemos 20 pensões por morte concedidas no ano de 2025, somando um total de 39 benefícios previdenciários que nós concedemos no ano de 2025. Em relação, agora, passando adiante, em relação às despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas, tá? Nós vamos falar um pouco das nossas despesas com aposentados e pensionistas no ano de 2025, tá? Até 31 de dezembro do exercício de 25, o Instituto teve uma despesa previdenciária paga, ou seja, o total de gasto com aposentadorias e pensões no valor de R$ 74.385.896,62. Tá? Isso foi o valor gasto com aposentadorias e pensões no ano de 2025. Tá? Nós temos aqui um quadro que ele traz os números específicos para cada benefício
e separado entre Prefeitura Municipal de Nilópolis e Câmara Municipal de Nilópolis, ou seja, separado entre os poderes do município. Então, nós tivemos como gasto no ano de 2025 em relação a aposentados da Prefeitura Municipal, nós gastamos, né, tivemos uma despesa de R$ 58.601.133,11, esse com aposentados da Prefeitura Municipal de Nilópolis. Tivemos também, com aposentados da Câmara Municipal, nós tivemos uma despesa de R$ 1.688.776,81. Em relação aos pensionistas da Prefeitura Municipal, houve uma despesa de R$ 11.790.792,42. Tá? E em relação aos pensionistas da Câmara, foi R$ 777.087,97. E em relação ao extinto Ibascan, nós utilizamos o valor de R$ 1.528.106,25. Com relação a esses valores, a esses dados, eu sei que ficou um pouco pequeno aí na tela, né? Os senhores podem acessar o nosso site, o nosso portal da transparência, e todas essas informações elas estarão lá disponíveis para que os senhores possam consultar com mais calma. Passando aqui para o próximo tópico, em relação às despesas administrativas. Em relação às despesas administrativas, que seriam as despesas, né, com a gestão aqui da própria autarquia, do próprio Instituto de Previdência, então, o custeio das despesas correntes de capital se dão em conformidade com a Lei Complementar número 143 de 2018. E as normas aplicáveis à matéria, as despesas do Previnil, são previamente fixadas e vinculadas única e exclusivamente ao cumprimento de suas finalidades, inclusive as de ordem operacional. Como eu disse, o Instituto utiliza da taxa de administração, tá? Que nós vamos falar agora abaixo, a taxa de administração a ser utilizada na cobertura das despesas administrativas do Previnil, é fixada em 2,3% sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com base no exercício anterior, com base no ano anterior. Então, o Instituto, para fazer a sua gestão, operacional, para fazer o pagamento dos seus servidores, para fazer o pagamento dos seus fornecedores, utilização, ou seja, para operacionalizar a sua gestão administrativa, né, e operacional, o Instituto utiliza da taxa de administração para fazer a sua gestão. Então, agora, com base na tabela seguinte, os senhores poderão verificar os valores utilizados em relação à tabela, em relação aos valores utilizados para as despesas administrativas. Então, os senhores podem verificar, com base que foi utilizado no ano de 2025, o valor total, tá, de R$ 2.955.322,52. Tá? Eu acho que pela imagem ficou um pouquinho em cima, né, o tópico, mas se for ver aqui com o operador, se ele consegue tirar, você consegue só colocar do lado, só para que o total ali apareça? Senão, os senhores podem ficar tranquilos, tá? Que
os senhores podem acessar o site do Instituto, os senhores vão ter essa informação com tranquilidade. Os senhores podem acessar também, tá? O relatório de governança corporativa do ano de 2025, que ele está publicado no nosso site. Os senhores também terão essa informação com mais tranquilidade, ver com mais tranquilidade todos os gastos, todas as despesas administrativas que nós fizemos no ano de 2025. Se os senhores, claro, tiverem também alguma dúvida, como eu sempre tenho registrado, os senhores podem entrar em contato conosco para que os senhores tenham essa informação mais precisa. Bom, agora acho que a tela ficou um pouco melhor, né? Os senhores conseguem agora observar o gasto total, né, de despesas administrativas, que foi no valor de R$ 2.955.322,52. Então, isso foi utilizado para pagamento das nossas despesas, vencimentos, obrigações patronais e outros tantos despesas administrativas que nós tivemos. Tá? Passando adiante, em relação às receitas previdenciárias, no quadro abaixo, os senhores podem observar um comparativo, tá, de receitas previdenciárias em que nós recebemos no ano de 2024 e também nós recebemos no ano de 2025. Bom, as nossas receitas previdenciárias, passando para os senhores, quais seriam essas nossas receitas? As nossas receitas, elas envolvem a contribuição dos servidores ativos, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, além também aqui do Instituto, servidores ativos efetivos aqui do município, contribuem com uma alíquota de 14%, é repassada para o Instituto de Previdência. Temos também como receitas a contribuição patronal, que é feita pelos patrocinadores, que nós falamos logo no tópico 3, salvo engano, tópico 2 ou 3, são os patrocinadores, que hoje nós temos como patrocinadores a Prefeitura Municipal de Nilópolis, a Câmara Municipal, ou seja, o Poder Legislativo, e também o próprio Previnil, hoje sendo o único órgão da administração indireta aqui no município, que também é patrocinador do próprio Instituto de Previdência, do próprio RPPS, né? O Instituto ele é patrocinador do regime próprio, né? Regime próprio e Instituto são coisas um pouco distintas, mas não vamos entrar nessa diferenciação. Então, o Instituto tem como receita tanto as contribuições de servidores quanto a contribuição patronal. Nós temos também como receitas aqui do Instituto, pode ser assim dizer, nós temos a compensação previdenciária, que nós iremos abordar no tópico adiante, no tópico a seguir, que são também as receitas previdenciárias de Comprev, de compensação previdenciária, e nós temos, dentre outras receitas, essas receitas, só comparando, né, de 2024 e 2025, o valor em 2024, nós tivemos como um total de de receita. Nós tivemos um total de R$ 95.173.419,37, e no ano de 2025 nós tivemos como receita R$ 95.023.479,85, né? Foi uma receita bem próxima. Então o Instituto teve como receita no ano de 2025 uma receita total, né,
corrente mais intra-orçamentária de R$ 95.479,85. E aí nós podemos observar, né, ao lado, nós precisamos observar de onde que as receitas são provenientes. Então, os senhores podem observar depois com calma, no próprio relatório de governança, que estará, mais uma vez repito, estará no nosso site, no portal da transparência, os senhores podem ter acesso lá com mais calma. Passando adiante, como eu disse, nós temos a compensação previdenciária, que é chamado de Comprev. Bom, o Comprev, né, como eu disse, é a compensação previdenciária, que é, digamos, um acerto de contas entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social. Além também, e hoje em dia, não só entre os regimes geral de previdência social e o RPPS, os regimes próprios. Hoje também existe esse acerto de contas entre os próprios regimes próprios de previdência. Em regra, a compensação ela tem por finalidade, como o próprio nome já diz, compensar o outro regime pelo tempo de contribuição não concomitante e que tenha sido utilizado na concessão da aposentadoria. A compensação previdenciária amortiza o déficit atuarial, contribuindo para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Então, a compensação previdenciária é aquele servidor que estava, por exemplo, trazendo como exemplo, aquele servidor que estava no regime geral de previdência, passa no concurso e vem atuar aqui no regime próprio de previdência aqui de Nilópolis. Passa a atuar na prefeitura ou em algum órgão aqui do município. E esse servidor traz esse tempo, né? E a verba traz esse tempo, que estava no regime geral, faz a averbação desse tempo aqui no município. Esse tempo averbado, lá na frente, quando ele se aposentar, e se ele se aposentar aqui, claro, o regime geral de previdência social irá contribuir, sim, irá fazer um acerto de contas com o município e irá fazer os pagamentos de parte desse período contributivo que foi contribuído para o regime geral. E vice-versa, se o servidor estiver no regime próprio de previdência, por exemplo, estava aqui no RPPS de Nilópolis, estava aqui trabalhando no município de Nilópolis, saiu, foi para a iniciativa privada, começou a contribuir para o regime geral de previdência, em contrapartida, e foi lá e averbou, o município de Nilópolis, aqui o Preveniu, terá que pagar esse valor para o regime geral de previdência. Ou mesmo, como eu disse, isso pode acontecer entre regimes também, entre municípios, né? Entre regime próprio e regime próprio, né? Então, dando prosseguimento, no ano de 2025, a compensação previdenciária arrecadou um valor de R$ 1.734.235,20, oriundos do regime geral de previdência. A tabela a seguir demonstra o comportamento dessa receita durante o ano. Podemos observar, então, que durante o ano nós tivemos, aí vocês conseguem verificar o fluxo de recebimento dos valores durante o ano, e houve, como nós já dissemos, um valor total no ano de R$ 1.734.235,20. Tá? Além disso, no ano de 2025, a compensação previdenciária arrecadou R$ 18.145,93, esses oriundos, como eu disse, né, do regime próprio de previdência social. Ou seja, a compensação previdenciária ela não acontece somente entre o regime próprio de previdência e o regime geral de previdência. Ela acontece também entre os regimes próprios. Ou seja, neste caso,
o Previmil, ele recebeu, o regime próprio de previdência aqui, nosso, recebeu o valor de R$18.045, desculpa, 18.145,93. Ele recebeu dos órgãos do Estado do Rio de Janeiro, do Rio Previdência, recebeu também do Espírito Santo, recebeu do Prev Rio, que é do município do Rio de Janeiro, e recebeu também do Amazonas Prev, que é o estado do Amazonas. Certamente, esses servidores saíram desses regimes e vieram para o regime de Nilópolis e fizeram a averbação do tempo. E o contrário também acontece. O servidor está no município de Nilópolis, sai para outro município. Agora nós vamos trazer os resultados da avaliação atuarial, ou seja, os resultados atuariais aqui do regime próprio de previdência do município de Nilópolis. A avaliação atuarial, ela é um estudo onde são avaliadas características da massa de servidores de um determinado ente público, como idade, sexo, valores de contribuição, entre outros, tendo por finalidade preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do ente público. Nesse estudo técnico atuarial, são avaliados os aspectos referentes à previdência dos servidores públicos municipais pertencentes ao regime próprio de previdência aqui de Nilópolis, atendendo ao artigo 40 da Constituição Federal. Bem, a avaliação atuarial é um estudo que ele é obrigatório anualmente nós fazemos esse estudo, tá? Ele é um estudo elaborado por um profissional da área de atuária, tá? É um profissional formado em atuária que faz esse estudo e traz o déficit atuarial, traz todo o resultado atuarial do Instituto, tá? Então, nós temos nessa próxima tabela, esse é o balanço, tá? Esse é o balanço atuarial. Nós extraímos esse valor, né, essa tabela, da nossa avaliação atuarial. Nós extraímos essa tabela da avaliação atuarial que foi elaborada. Ela é elaborada no ano de 2026, ela é elaborada no ano de 2026 com base no ano de 2025. Ou seja, a data focal dela é 31 de dezembro de 2025. E ela é elaborada no ano seguinte e apresentou, então, no ano de 2025, os senhores podem, inclusive os senhores poderão ter acesso à avaliação atuarial do Instituto nos últimos anos também, e este ano, e a deste ano também, né? Os senhores poderão ter acesso a esta avaliação no site do Instituto. Lá, os senhores podem acessar no portal de transparência. Nós temos essa avaliação lá postada, os senhores podem ter acesso a esta avaliação atuarial e a todo o estudo elaborado, que é elaborado, como eu disse, anualmente. Então, no ano de 2000, na verdade, com data focal de 2025. Então, no ano de 2025, o Instituto apresentou um resultado atuarial, ou seja, um déficit técnico de R$ 855.342.386,10. E, se levarmos em consideração o plano de equacionamento deste déficit atuarial, ou seja, nós temos um plano de amortização para que esse déficit seja amortizado, para que esse déficit seja equacionado, nós temos hoje vigente um plano de amortização atuarial para a amortização deste déficit. Então, nós temos no quadro ao lado, no quadro 17, como os senhores podem observar, nós temos o balanço atuarial considerando esse plano de equacionamento. Nós temos um plano de equacionamento
que amortiza 375 milhões desse déficit. Pouco mais de 375 milhões, 817 mil, R$106,74. Com o resultado atuarial, considerando esse plano, é de 479 milhões, 530.279 reais e 36 centavos. Este plano de amortização, normalmente, os resultados, né, o resultado da avaliação atuarial, ele costuma variar conforme os anos e é sugerido no estudo de avaliação, né, no estudo da avaliação atuarial, é sugerida ali as medidas que devem ser adotadas. Então, nós estamos aqui hoje já adotando as medidas para equacionamento desse déficit, buscar fazer a readequação desse plano de amortização para que a gente possa amortizar esse déficit apresentado. Passando aqui para o próximo item, nós temos o resultado, né, da avaliação atuarial, só fazendo um comparativo dos últimos 3 anos. Na avaliação de 2023, nós tínhamos um déficit de 817 milhões, pouco mais de 817 milhões. Na avaliação de 2024, nós tínhamos um déficit de 873 milhões e, nesse ano, nós temos um déficit de 855 milhões. Podem notar, senhores, podem notar que houve uma queda do ano passado para esse ano. Uma queda que gira na ordem de próximo de 20 milhões, né? Então, houve uma melhora, digamos assim, em relação ao déficit atuarial do ano passado para este ano. Tá? O nosso plano de custeio prevê, hoje, uma alíquota patronal de 28% e uma alíquota do servidor de 14%. Ou seja, soma um custo total de 42%. Os senhores podem observar que houve uma evolução de 2016, 17, 18 e 19 e 20. O custo era de 11 para o servidor e 22 para o patronal. E a partir de 2021 passou a ser de 28 patronal e 14 dos servidores. Isso foi em virtude da adequação às diretrizes que foram trazidas pela emenda constitucional número 103. Agora, falando um pouco sobre os nossos investimentos, os investimentos dos recursos do Instituto, eles seguem os limites e os parâmetros estabelecidos na resolução 5272, tá? E também da portaria 1467 de 2022. Além, é claro, da política de investimentos que é elaborada anualmente aqui no Instituto e também, claro, do Progestão, que nós temos o Progestão aqui nível 2. Bom, os investimentos do Instituto, os investimentos dos recursos do Previnil, eles têm que seguir parâmetros rígidos, né, previstos na legislação, principalmente na resolução 5272 de 55, que, né, a legislação ela é até atual, ela veio no ano de 2025, ela é atual. Ela revogou a 4963, resolução do CMN. A portaria também 1467. Então, o Instituto ele tem que aportar os seus recursos sempre limitados aos parâmetros estabelecidos na resolução e também na portaria 1467, e em especial tem que seguir aquilo previsto na política de investimentos que é elaborada anualmente aqui no Instituto.
Nós temos a nossa política de investimentos, que estabelece os nossos parâmetros de investimentos. Nós temos ela publicada também no nosso portal da transparência. Se vocês quiserem observar, nós temos lá no portal da transparência. E também é importante ressaltar que nos investimentos, nos investimentos dos nossos recursos, nós recebemos auxílio do Comitê de Investimentos, né, aqui do Instituto. A diretoria executiva, ela aporta os recursos com auxílio do Comitê de Investimentos. E nós temos uma meta a ser alcançada nesses investimentos, uma meta anual, que em 2026 é uma meta do IPCA mais 5,37 ao ano. Não era essa a meta em 2025, a meta de 2025 era IPCA mais 4,78. E aí nós vamos passar aqui e nós vamos mostrar como é hoje, como está a composição da carteira do Instituto. Bom, tá um pouquinho pequena, né? Eu sei que está um pouco pequena para os senhores, mas os senhores podem... Eu sempre friso, né? A gente está passando as informações, mas eu gosto de frisar que está sempre tudo lá no nosso portal da transparência, está lá no nosso instituto. E caso os senhores não tenham, essa informação, os senhores podem entrar em contato conosco, que nós iremos passar essas informações que os senhores desejarem. Bom, o Instituto, o Previnil, ele encerrou o ano de 2025 com um patrimônio total de R$ 71.014.082,34. Então, esse foi o valor que o Instituto fechou o ano de 2025, tá? Em dezembro de 2025, tínhamos R$ 71.014.082. Vamos lá novamente. R$ 71.014.082,04. Então, esse era o valor que nós tínhamos no fechamento de 2025. Então, aqui, os senhores podem observar nessa tabela, nós temos onde os nossos recursos estão aportados, tá? São vários fundos, alguns bancos. Então, os senhores podem observar com mais tranquilidade na tabela lateral. E aí a gente também aqui na parte direita, nós podemos observar em que enquadramento tem de ter cada investimento, né? Por exemplo, o primeiro investimento está no artigo 7º, inciso 1, a linha B da resolução. Então, tem esses limites e esses parâmetros para que nós possamos observar. Então, os senhores podem observar que nos quadros seguintes, nas informações seguintes, são os enquadramentos, aportes em renda fixa, tá? Onde o Instituto aportou em renda fixa. Também podemos observar no item seguinte, na renda variável, onde também o Instituto tem os seus investimentos. Esse é um relatório analítico emitido pela consultoria financeira do Instituto. Nós temos também esse quadro, importante quadro, que demonstra o próximo quadro, na verdade. Esse quadro, sim. Esse quadro demonstra o retorno que nós tivemos no ano de 2025. Ele mostra o retorno dos investimentos mês a mês, tá? E mostra também a nossa rentabilidade que nós tivemos no ano de 2025. A nossa meta, como eu disse, era de IPCA mais 4,78. E vocês podem observar que a linha azul são os nossos investimentos. Nós conseguimos alcançar
13,64% no ano de 2025 em relação aos nossos investimentos, face a uma meta que era de IPCA mais 4,78, ou seja, nós, mais do que alcançarmos, nós ultrapassamos a nossa meta para os nossos investimentos, nós tivemos um crescimento, ou seja, uma evolução patrimonial, né, no ano de 2025 de 42,72%. Tá? Podemos observar também nesta tabela que tivemos um retorno acumulado durante o ano de R$ 7.874.474,52. Esse foi o retorno que nós tivemos com os nossos investimentos durante o ano de 2025. Tá? Então, nós conseguimos, no ano de 2025, mais do que alcançar a meta. Nós ultrapassamos a meta estabelecida para o retorno dos nossos investimentos. Tá? Em relação aos nossos resultados alcançados no ano de 2025, nós podemos destacar, tá, que no ano de 2025, em relação, nós buscamos, né, nós conquistamos o certificado de regularidade previdenciária, o CRP, no dia 18 de dezembro de 2025, foi emitido pelo Ministério da Previdência o certificado de regularidade previdenciária, o nosso CRP, por via administrativa, o que é muito importante para nós, é uma grande conquista aqui para o nosso instituto, em virtude da regularização de todos os critérios e exigências estabelecidos na Lei 9717 de 1998. Então, esse certificado de regularidade previdenciária, ele é emitido, tá, pelo Ministério da Previdência, em que ele avalia mais ou menos 25 critérios, salvo engano, são 25 critérios avaliados no extrato previdenciário. Então, nós temos que cumprir, para a emissão do CRP, do certificado, nós temos que cumprir todas as exigências, cumprir e regularizar todos os itens, todos os critérios estabelecidos no extrato previdenciário, que é previsto pela Lei 9717, tá? De 98. Então, nós temos que cumprir todos aqueles critérios e no ano de 2025 nós conseguimos demonstrar, manter todos os critérios regulares e nós conseguimos renovar o nosso certificado de regularidade previdenciária de forma administrativa. Como os senhores podem observar na tela, agora vai passar, nós temos aí o nosso certificado de regularidade previdenciária, emitido em 2025, ele tem uma data de validade até dia 16 de 6 de 2026. Então, hoje nós temos um certificado de regularidade previdenciária emitido administrativamente e vigente. Continuando em relação aos resultados alcançados, a gente destaca também que em relação ao índice de situação previdenciária, ou seja, conhecido como ISP, é um índice do Ministério da Previdência Social, é um índice que mede, né, vários critérios também. Ele mede vários critérios na gestão, né? Ele tem muitos pilares ali, muitos pilares de critério, né, de observância pelo Ministério da Previdência. Ele avalia a gestão do Instituto. E o resultado do município de Nilópolis foi uma nota B, o que é uma nota muito boa. Destaco que da Baixada Fluminense foi um dos melhores resultados aqui dos municípios da Baixada Fluminense. Nós temos aí
na tela agora, vai passar agora, nós temos na tela quais são os critérios utilizados pelo Ministério da Previdência, e esse é o resultado extraído do site do Ministério da Previdência. Nós temos vários critérios observados, tá? Nós temos critérios como transparência, nós temos critérios como finanças, liquidez, enfim, nós temos vários critérios que são avaliados pelo Ministério da Previdência para que possa sair uma nota no fim. E a nota no município de Higienópolis foi a nota B. Nós ficamos muito felizes em alcançar esse resultado. Passando agora, nós temos também, é importante destacar que no ano de 2025, o Instituto renovou o seu certificado, a sua certificação, né, de progestão nível 2. Nós passamos por uma auditoria aqui no Instituto. O Progestão do RPPS, ele é um programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ele é também criado pelo Ministério da Previdência, em que ele vai avaliar vários critérios também. Tivemos aqui um auditor do Ministério da Previdência. Na verdade, são empresas certificadoras, né, que são credenciadas, né, Isabel? São empresas certificadoras credenciadas pelo Ministério da Previdência, que estiveram aqui, fizeram a sua auditoria. Eles avaliaram inúmeros critérios aqui, estiveram em loco aqui durante 2 dias, e inúmeros critérios são avaliados. Nós temos como 3 pilares, digamos assim, no Progestão. Nós temos educação previdenciária, nós temos também a gestão, a transparência. Eu acho que estão tendo alguma dificuldade na internet. Travou, tá, continuou. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar aqui, só um minuto. Não sei se a transmissão ainda está. Eu acho que está sim. Tá, então vamos prosseguindo, então. Caso não esteja, a gente retoma, né? Atualizou aqui para mim. Atualizou? Então, perfeito. Então, tá? Vamos prosseguindo. Então, nós alcançamos a certificação do Progestão, nível 2, tá? Isso no ano de 2025. Tá? É uma certificação válida, tá? Uma certificação válida por 3 anos, e ela avalia, como eu vinha falando, como eu iniciei a falar, ela avalia a governança corporativa, ela avalia a educação previdenciária e os controles internos do Instituto. São vários critérios, várias informações, tá? Então, vários critérios, vários itens que são avaliados pelo auditor credenciado. Bom, prosseguindo, nós temos aqui o certificado alcançado pelo Instituto no ano de 2025. Tá? Os senhores podem observar na tela, assim que aparecer na tela. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Prosseguindo. É que a gente está tendo um delay aqui, mas está perfeito. Tá ótimo. Então, os senhores já podem observar na tela. Passando agora, nós temos as estratégias para o ano de 2026. Em relação às estratégias para o ano de 2026, nós temos como objetivos estratégicos, tá? Nós temos anualmente nós fazemos um plano de ação anual em que a gente estabelece nesse plano as estratégias que nós iremos
adotar no ano de 2026, no ano seguinte, né? Nós fazemos. E para o ano de 26, agora, dentre outras estratégias que nós, objetivos estratégicos que nós traçamos, só para destacar alguns, nós, como objetivo estratégico, nós trouxemos a possibilidade da gente buscar aprimorar o acesso à comunicação com os segurados, aprimorar os canais de comunicação com os segurados, presencialmente, via contato telefônico e nas redes sociais do Instituto, buscando aumentar a qualidade das informações prestadas, além de manter e aperfeiçoar também o nosso canal de ouvidoria. Então, nós temos como objetivo, tá, buscar a melhoria nesse contato com os nossos segurados. Nós temos também como objetivo estratégico, na verdade, a manutenção, a criação, na verdade, não seria mais uma criação, seria uma manutenção de um plano de capacitação dos servidores, dirigentes e membros dos órgãos colegiados do Previnil, com a adoção de ações que visam promover o desenvolvimento e o aprimoramento contínuo do servidor de acordo com as suas funções e necessidades, com a finalidade de alcançar a máxima efetividade na prestação de serviço aos segurados do Instituto. Então, todos os anos a gente busca a capacitação, a atualização e a capacitação dos servidores do Instituto para que a gente possa buscar sempre uma melhoria na nossa prestação de serviço. O ramo, né, digamos assim, a matéria, regime próprio de previdência e, em específico, a previdência do RPPS é uma questão bem específica que demanda muito estudo, muito trabalho, muita capacitação e muita atualização dos servidores. Então, nós temos também o objetivo alcançar a maior rentabilidade dos nossos investimentos e alcançar a meta anual prevista para a política de investimentos. Nós buscamos também credenciar outros fundos, né, para fundos de investimento, para que a gente possa diversificar melhor e ampliar a nossa carteira de investimentos. Fazer uma análise contínua dos indicadores da economia e adequar os investimentos a essas estratégias. A gente busca também sempre fazer o credenciamento desse fundo o mais criterioso possível, avaliar todos os itens de compliance, digamos assim, fazer um compliance desses fundos para que a gente possa minimizar ao máximo o risco desses investimentos. Como nós podemos observar nos últimos anos, uma grande dificuldade aí em alguns lugares com relação aos investimentos. Porém, nós não vamos adentrar nessas questões. Passando à frente, bom, antes de terminar, eu queria passar a palavra aqui para a Isabel, que iria passar algumas informações para os senhores da área. Isabel, fica à vontade. Antes de eu terminar aqui, eu passo para você a palavra. Fica à vontade. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Só fazer realmente um adendo aqui na prestação de contas, né, nessa audiência. Como o Rodrigo falou, né, eu sou a Isabel, sou advogada e atualmente estou diretora jurídica do Instituto. Só para fazer realmente um adendo, né? O Previnil, como o Rodrigo já apresentou, é a autarquia, né, previdenciária responsável pela gestão do regime próprio, né, dos servidores do município. Então, assim, enquanto diretoria jurídica, o Previnil ele possui a procuradoria. E ela é composta pelos procuradores autárquicos e também hoje seus estagiários e eu como diretora jurídica, atualmente. É importante dizer que o Previnil ele tem a sua autonomia, tanto, né, de gestão financeira quanto jurídica também. E, dito isso,
A diretoria jurídica ela fica responsável pela representação judicial do prevenil, né, nas demandas que assim são solicitadas, né, são demandadas contra a autarquia, e também fica responsável pelas manifestações legais, né? Então, assim, quando o Rodrigo falou aqui sobre concessão de benefícios, esses processos de concessão passam também pela Procuradoria, né? Que é o órgão responsável por essas manifestações. Então, os processos correm todos aqui dentro, eles não precisam da manifestação da Procuradoria do município em relação às questões previdenciárias. Então, é tudo tratado aqui dentro. E, assim, só para registro mesmo, a gente tem conseguido até diminuir bastante o nosso contencioso judicial, né? Ano passado, nós só tivemos 2 novas demandas, né? Que foram processos referentes à isenção de imposto de renda e que poderiam até mesmo ter sido resolvidos administrativamente. Mas muitas vezes, o segurado não sabe, vai para a justiça, e tudo bem também que a gente vai resolver da melhor forma possível. Nas ações judiciais, a gente tem diversos temas, né, que eu acho que é importante falar aqui para vocês. Por exemplo, cobranças de verbas retroativas, alguns outros processos são referentes à licença-prêmio, 13º, outros, e aí são questões de demandas trabalhistas, né, que na verdade a gente entra no polo, mas são demandas contra a prefeitura também. Outras demandas são relativas a restabelecimento de benefícios, às vezes por alguma inconsistência, falta de prova de vida, né? A gente às vezes suspende o benefício e às vezes essa pessoa, ao invés de nos procurar, acaba procurando a justiça. Outras demandas sobre imposto de renda, revisão de benefícios, pensão por morte quando ela é indeferida, e uma outra aí sobre danos morais, né? Que também acontece. Então, fora isso, a diretoria jurídica, junto com a procuradoria, acaba sendo esse órgão responsável pelo assessoramento jurídico mesmo e legal do próprio instituto, assim como da própria diretoria, da própria presidência do instituto. E a maioria dos processos administrativos, sejam eles sobre Comprev, sobre imposto de renda, convênios, abonos de permanência, revisão de benefícios, e outros processos administrativos diversos, né? Inclusão, exclusão de dependente, pensão por morte, todos os de aposentadoria, como eu falei, e processos de licitação que a gente faz internamente também passam todos pela Procuradoria. E a Procuradoria também está ligada a todos os setores, né? De uma forma consultiva, e também ao segurado que assim precisar fazer algum tipo de consulta previdenciária, pode vir, pode marcar, a gente está sempre aberto aqui a receber todos vocês. Dito isso, eu acho que assim, é um resumo, né? Não tem muito mais o que falar. Vou retornar a palavra ao Rodrigo para ele finalizar. E muito obrigada pela audiência. Obrigado, Isabel. Retornando, né? Nós estamos já encerrando a nossa apresentação. Eu queria agradecer, mas antes de finalizar, eu gostaria de perguntar aqui à minha equipe, aqui, minha comissão, se tem alguma pergunta de alguém, de alguma dúvida de algum participante. Não temos no momento. Tá, perfeito. Então, seguiremos. Caso, é claro, o vídeo ele continuará na internet, disponibilizado no YouTube, e caso os senhores tenham alguma dúvida, os senhores podem mandar aqui, a gente vai colocar agora aqui na internet os nossos contatos, então os senhores podem tanto mandar e-mail, pode ligar para o Instituto, caso tenham alguma dúvida relacionada a essa prestação de contas, ou caso tenham alguma dúvida relacionada a benefícios previdenciários, qualquer dúvida relacionada aqui ao nosso Instituto de Previdência. Então, os senhores podem entrar em contato pelo nosso e-mail, telefone, WhatsApp, pelo nosso site, também temos Facebook e Instagram. Os senhores podem entrar em contato conosco para sanar qualquer dúvida. Mais uma vez, está o nosso telefone, destacando que o nosso telefone
O nosso telefone está aí destacado, claro, sem dúvida. Tem também o nosso site, que acaba que não está aqui nessa tela, mas temos também o nosso site. Os senhores podem entrar no nosso site, que é o www.prevenil.gov.br. Está lá, os senhores podem entrar e lá também terão todas as informações, terão informações dos nossos e-mails, informações do nosso telefone, WhatsApp, também as informações pertinentes a esta apresentação. Também terá link link para esta apresentação também. Teremos também lá o Instituto, né, as informações do portal da transparência, tá? Que tem todas as informações pertinentes. Então, eu queria agradecer a Isabel, que esteve aqui conosco, agradecer também a Solange, agradecer também a equipe que fez aqui a produção, e tenham todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus e até uma próxima vez.